Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Diego Amorim chegando hoje para comentar mais uma polêmica frase do ministro do Trabalho, está especializando nisso. Correios no lugar do Uber. Vamos lá, Diego. Haja paciência com essa gente, meu Deus do céu. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia a todos. Pois é, todo governo tem ali os seus 2, 3 ministros que são mais falastrões, digamos assim, né? Que falam as coisas sem filtro. Eu antes achava que isso era um pouco que natural, mas hoje, tanto tempo na política aqui, Mauro, apesar de ser novinho ainda, tá com a pele boa ainda, eu acho que tem um pouquinho de estratégia aí também, sabe? Tem as cortinas de fumaça, tem um pouco para distrair o noticiário, eu acho que tem um pouco de tudo isso aí. Isso é uma opinião minha, não tenho ninguém dizendo isso e acho que ninguém vai dizer se foi isso mesmo. Mas o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, de fato tem feito aí uma coletânea de declarações que, no mínimo, são consideradas polêmicas, mesmo quando ele traz assuntos que mereçam discussão, que merecem ser discutidos, como é o caso dos aplicativos de transporte, né? A forma como ele fala tem sempre despertado aí reações muito efusivas de ambos os lados. Então, a gente está falando do Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho, que deu uma declaração para o Valor Econômico, dizendo que se o Uber quiser deixar o Brasil, que vá. O Uber, né, a empresa de motorista de aplicativo, que chegou anos atrás aqui, goste ou não, revolucionou a forma de se locomover nas cidades do Brasil e do mundo. Né? Antes você tinha um táxi, um serviço de táxi que era caro, que era uma coisa de luxo, ninguém ficava pegando táxi todo dia, toda hora. O Uber vem e conseguiu possibilitar isso. Por outro lado, tem toda uma discussão sobre os direitos trabalhistas desses motoristas. Muita gente conseguiu fazer um dinheiro trabalhando de Uber, né? Mas não tem os direitos trabalhistas que a gente julga, ou a maioria das pessoas julga que se deveria ter. A frase do ministro foi exatamente a seguinte: eu fui atrás, eu sempre faço isso e recomendo aos nossos ouvintes que sempre façam isso, não fiquem somente na espuma das redes sociais, né, dos grupos de WhatsApp. Ontem a gente recebeu aqui em Brasília o diretor executivo da Nova Brasil FM, da rede, o Danilo Fuim, passei o dia com ele em reuniões e entre uma reunião e outra eu entrei no Trend Topics do Twitter para ver, de vez em quando eu faço isso, para ver quais são os assuntos mais comentados, para ver se eu estou perdendo alguma coisa. Aí o assunto mais comentado era Correios. Aí eu, por que isso? Não tinha visto ainda a notícia. Aí depois eu fui ver, o ministro disse o seguinte para o Valor Econômico. Ele falou: posso chamar os Correios, que é uma empresa de logística, se o Uber for embora, e dizer para criar um aplicativo e substituir. Aplicativo se tem aos montes no mercado. Além disso, ele deu uma outra declaração que na Espanha, no processo de regulação, a Uber e mais alguém disseram que iam sair do país. Esta rebeldia durou 72 horas, era uma chantagem. Me falaram: e se a Uber sair? Aí o ministro diz: problema da Uber, não estou preocupado. Então vamos lá, o que eu consigo dar de minha opinião pessoal, aqui pedindo licença ao ouvinte da Nova Brasil, é que se quer discutir a questão trabalhista da Uber, ótimo. Até a última vez que eu toquei no assunto da Uber aqui, eu falei que o motorista não escolhe trabalhar na Uber, né? E aí um monte de gente reagiu, foi nas minhas redes sociais, dizendo que eu era isso, que eu era aquilo, porque o motorista da Uber trabalha por necessidade. Mas não foi nesse sentido que eu quis dizer. As pessoas escutam o que elas querem ouvir, né? Foi no sentido de que quem quem é obrigado a trabalhar no Uber por necessidade, sabe quais são as regras do jogo. É isso que eu quero dizer. Ninguém é obrigado a trabalhar na Uber, mesmo não tendo os direitos trabalhistas que julga necessário ter. É nesse sentido, a pessoa ela não trabalha porque ela quer, por necessidade, mas ela sabe o que tem ali. É nesse sentido. Diego? Então, a discussão... Oi, perdão, Mauro. Posso só colocar mais dois itens aí para acrescentar? Primeiro que assim, tem, claro, quem foi trabalhar com aplicativo por necessidade, mas tem também pessoas que encontraram nessa forma de trabalho um jeito de trabalhar por conta própria e que consegue se organizar e se sustentar bem com essa forma de trabalho. Então a gente tem, quando a gente for analisar essa questão, a gente precisa analisar por todos esses ângulos, inclusive quando a gente for discutir uma regulamentação
para essa questão. Segundo, eu não sei de onde o Luiz Marinho inventou que a Uber iria querer sair do país. A Uber jamais se manifestou, nem a Uber, nem nenhuma outra empresa de aplicativo jamais se manifestou nesse sentido. Inclusive, essas empresas estão super dispostas e já mandaram, inclusive, sugestões de regulamentação, do que pode ser feito para regulamentar. Então, só botar esses 2 pontos aí, porque tudo ajuda a debater essa questão em condições mais racionais, né? Sem apelar para o emocional, né, Diego? É isso aí, Mauro. Você toca em 2 pontos fundamentais. Um é a variedade de perfis que nós temos em motoristas de Uber. Tem motorista de Uber que você vai oferecer para ele férias, CLT, ele não vai querer. Ele não quer, ele vai querer continuar trabalhando da maneira autônoma como ele trabalha hoje. A segunda questão é justamente isso. O Uber está negando isso que o ministro disse. Por exemplo, quando ele fala que o Uber quis sair da Espanha, quando o processo de regulação começou a ser discutido naquele país. A Uber divulgou uma nota dizendo que não existe isso, que, pelo contrário, a Uber continua suas operações na Espanha e tem apresentado ao governo os problemas identificados na implementação da regulação. Eu ouvi duas pessoas sobre esse assunto, pessoas de peso. A primeira delas é o senhor Roberval Gomes. Roberval Gomes, ele é presidente da Associação dos Profissionais dos Correios, que fez uma defesa dos Correios. Ontem eu vi, estava todo mundo, a maioria das menções às redes sociais aos Correios eram com críticas. E aí olha que interessante, o presidente da associação, a leitura que ele fez dessa frase do ministro Luiz Marinho, achei no mínimo pitoresco. Vamos ouvir o Roberval, por gentileza. Bom dia, Diego Amorim. Bom dia aos ouvintes da Nova Brasil FM. Com relação a essa menção que foi feita pelo ministro Marinho do Trabalho, com relação a não se preocupar com a decisão do Uber, né, e empresas semelhantes, na discussão da regulamentação e de chamar os Correios, né, foi a manifestação que ele fez, me parece que não existe ainda, não houve qualquer tipo de avaliação técnica operacional para uma medida como essa, né, e com toda a complexidade que representa. Mas o que a gente extrai, né, aqui da Associação dos Profissionais de Correios, né, em primeiro momento, é a percepção de credibilidade dos Correios, né? Me parece que a manifestação, de uma certa forma, traz a consciência e a leitura, né, de que os Correios, quando se fala de logística, de operações complexas desse tipo, são uma empresa confiável e que devem ser chamadas a essa discussão. Então, independente da questão específica, né, que se coloca ali, da magnitude que isso representa, a nossa posição é de que realmente a manifestação, ela revela, em primeiro momento, algo muito importante de muito valor, que é a questão do reconhecimento, né, da qualidade e da solução que os Correios representam para a sociedade brasileira. Você vê, né? Tem opinião para tudo, minha gente. Olha a leitura que o presidente da associação fez, né? Não, então os Correios são maravilhosos, porque se o ministro está dizendo que se tiver algum problema, chama os Correios, igual chama o Meirelles, né, na campanha de 2018, se tiver algum problema na economia, chama o Meirelles, se tiver algum problema na logística, chama os Correios. E aí, olha só, o cara puxou a pauta positiva para ele, eu achei interessantíssimo. Veja, o ministro dizer, se a Uber quiser sair, problema da Uber, não estou preocupado, para mim de tudo é a pior frase, sabe? Assim, o ministro do Trabalho tem que ficar preocupado se qualquer empresa quiser sair do Brasil, né? Mas aí ele vai dizer, mas uma empresa que não respeita o trabalhador tem que sair mesmo. Mas não é assim, a gente está falando de uma empresa do porte da Uber, você pode querer regulamentar, mas falar desse jeito não é um bom tom. Eu também ouvi o presidente do Novo, um partido assumidamente liberal, pró-mercado, que, claro, fez uma avaliação crítica dessa fala do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Vamos ouvir o Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo, por gentileza. As ideias defendidas pelo atual ministro do Trabalho, Luiz Marinho, são a síntese, de fato, daquilo que o PT defende para as relações trabalhistas, né, do mercado de trabalho. Ideias completamente anacrônicas, fora de tempo, do século passado. Cada entrevista do Luiz Marinho, na verdade, tem sido uma coletânea de pérolas, né? A última com relação ao Uber, né, desdenhando do Uber, né, como se não fosse uma empresa que revolucionou o transporte no mundo, falando que se o Uber for embora, o problema é do Uber, e ainda com a petulância de dizer que os Correios seriam capazes de produzir uma plataforma, um aplicativo semelhante para substituir o Uber se ele viesse a sair do Brasil. Enfim, o PT sempre tem uma solução estatal ruim para um problema que o mercado já resolveu.
Muito bem, esse foi o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro. Concluo, Mauro, devolvendo para você, para Michele, citando duas coisinhas. Uma, que os Correios ficaram na lista de possíveis estatais a serem privatizadas durante o governo Bolsonaro. Isso não avançou. Nesse novo governo Lula, praticamente zero, para não dizer completamente impossível a chance disso acontecer. Segundo, que eu vim de Uber para a rádio hoje e no caminho eu vim conversando com... Não fui de Correios. Não fui de Correios. Aquele carrinho amarelo? Não chegou pois na rádio ali no carrinho amarelo? Não, nem de Sedex. O Sedex funciona direitinho, pelo menos as últimas vezes que eu precisei funcionou direitinho. Mas eu vim conversando com ele sobre tudo isso, claro, a melhor fonte é a fonte primária ali, né? E antes dele, eu cheguei em cima do laço hoje, porque antes dele, 2 outros motoristas tinham cancelado a corrida, né? Eu ensaiei ficar chateado, mas falei, não, hoje eu vou falar do Uber, então não vou nem chegar com essa emoção lá no estúdio. E aí eu perguntei a ele, caramba, você é o terceiro que vem, os 2 outros cancelaram. Aí ele disse que a Uber parou de pagar o deslocamento, ou seja, de onde o cara está até onde você está na hora que você chama. Segundo ele, a Uber estava pagando esse valor, R$1, R$2, para valer a pena, né? E ele, segundo ele, parou de pagar esse deslocamento, então muita gente, uma corrida, essa que eu fiz hoje aqui, R$15, ele disse que ia ganhar R$8, R$9, né? Então, de fato, parece que a situação deu uma piorada para os motoristas do Uber aí. Está feito o registro. A gente tem um outro registro aqui do Marcos Rogério, que é nosso ouvinte, ele escreveu para a gente, diz que é motorista de aplicativo há 4 anos, diz que está satisfeito com a situação. Ele diz que acha plausível fazer alguma regulamentação, mas que ele se sente um empreendedor e que desde que ele deixou o sistema da CLT, ele continua contribuindo com o INSS. É uma das visões. A outra visão é que há uma precarização. Está chegando aqui a mensagem de uma ouvinte nossa, a Carla, falando que existe uma precarização do trabalho, uma precarização do trabalhador. Principalmente, a gente tem que lembrar dos entregadores também, que entregam com motocicleta. Sim. Ou seja, é um tema que a gente precisa discutir com racionalidade, com maturidade. Não é também como o Eduardo Ribeiro falou, o mercado já resolveu. Não resolveu. Tem um lado social que é preciso olhar. Agora, virar e falar assim, se for embora, não estou preocupado, também não é por aí. Diego, acho que conseguimos dar conta aí, né, dos vários ângulos dessa questão, né? Obrigado por hoje. Acredito que sim, é sempre esse o esforço, Mauro. Obrigado, um ótimo dia. Valeu, Diego, bom dia. Valeu. Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim.